Documentário especial 20 anos do SEANC. Neste episódio, A Colheita, os anos de 2010 a 2020. Por isto, esta sessão do documentário é fundamentada no depoimento do professor Paulo Sakanaka, principal impulsionador do desenvolvimento do ensino e da prática do Tai Chi Chuan no SEANC. Com a atuação do professor Paulo Sakanaka como diretor de internos da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, a metodologia de ensino desenvolvida no SEANC começou a ser também sistematicamente aplicada a atletas do Brasil inteiro, através dos cursos de instrutores, cursos de arbitragem e treinos coletivos da CBKW, aumentando o escopo de sua atuação. Como vimos no episódio anterior, o convênio entre o SEANC, a FEF e a Unicamp produziu muitos frutos para o centro, principalmente através das atividades de extensão oferecidas junto à Faculdade de Educação Física. O SEANC foi criado com o objetivo principal de oferecer aulas de artes marciais chinesas na forma de cursos de extensão em uma faculdade de educação física de uma universidade pública respeitada no mundo todo. A inclusão com sucesso dessas práticas em uma universidade é um fato importante a se notar, pois é um reconhecimento oficial do Tai Chi Chuan e do Wushu por uma instituição pública de pesquisa. Para que essa atividade se desenvolvesse, contamos com o trabalho incansável dos professores, que por um longo período de tempo deixaram marcas pela sua dedicação. Nos cursos de extensão, as professoras Kazuko Hayakawa, Masuko Karazawa, Liu Lin, Sérgio Tustumi nas atividades de Tai Chi Chuan e o professor Thiago Amâncio nas atividades de Wushu lutaram não só para manter, mas também para contribuir com novas ideias e práticas para o melhoramento das nossas atividades de extensão. Por suas realizações, cada um se aperfeiçoou com excelente proficiência em práticas variadas da arte marcial chinesa e se dedicou para ensinar esse conhecimento com muito carinho aos alunos do SEANC. A direção do SEANC agradece profundamente a todos eles. A base inquestionável do SEANC são as aulas ministradas pelos seus professores e monitores nas quadras externas da Faculdade de Educação Física da Unicamp, nos cursos de extensão da faculdade. Com chuva ou sol, vento, calor ou frio, com mosquitos ou sem mosquitos, a equipe do SEANC está sempre praticando. E o bom do SEANC é que tem muitos professores e pessoal experientes que ajudam em trabalhar aí para o centro. Assim, o centro não é de ninguém, mas é uma comunidade interessada em desenvolver essa parte do conhecimento humano. Já as aulas de Wushu são ministradas no ginásio da FEF, também pelos cursos de extensão da faculdade. A seguir, veremos os principais instrutores do SEANC nesta fase de 2010 a 2020. Na equipe de professores das aulas de Tai Chi Chuan, temos o professor Paulo Sakanaka, Kazuko Hayakawa, Masuko Karazawa, Sérgio Tustumi, Liu Lin, Tânia Sakanaka e Vilma Kurihara. Além do curso tradicional do Mestre Chan, todo o resto ensinado aqui é da forma moderna, de acordo com IWF, International Wushu Federation, e podemos competir nessas formas oficialmente nos campeonatos mundiais e seus derivados. Como monitores das turmas de Tai Chi Chuan, o SEANC contou neste período com João Agueira, Mariane Pereira, Rodrigo Pedão, Samuel Neto, Liliane Musselli, Esdras Mutinaga, Bruno Zorek, Andrius Santos, Caio Zanini, Tomás Freitas, Tiago Pessoa, Olivia Miura, Thaís da Silva, Cristina Frigério, Débora Matoso, Heitor Fernandes e Bruno De Pieri. Olá, meu nome é Thaís. Em 2017 eu estudava na Unicamp e procurei uma atividade física para fazer, para me livrar do sedentarismo.
Então eu olhei na lista de opções da FEF, do curso de extensão, e me interessei pelo Tai Chi Chuan. Dali então eu tive aulas com a Masuko, no nível iniciante, e depois no nível intermediário e avançado eu tive aulas com o Seu Paulo. Além disso eu também tive a monitoria do Andrews, da Kazuko, do Tomás, da Olivia, do Thiago, entre outros. Depois, no ano de 2018, junto com a minha amiga Cristina, a gente se inscreveu no curso de instrutores. E lá no curso de instrutores a gente se aprofundou no estudo do Tai Chi. A gente teve aulas com o São Paulo, com a Vilma e a Tânia. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia a complexidade do Tai Chi. Eu pratico até hoje. E atualmente eu sou monitora do curso de extensão, porque eu acho que quando a gente ensina a gente aprende muito. Eu agradeço toda a equipe do SEANC e desejo vida longa a esse grupo. As aulas de Wushu, Formas e Sandá são ministradas pelo professor Tiago Amâncio da Silva com a monitoria de Renato Kutequem. O Wushu intermediário é de responsabilidade do professor Hélio Yoshida, com aulas de saltos, posturas e chutes voltados para alunos com vivências prévias de Wushu e que queiram aprimorar as capacidades físicas e técnicas. O SEANC também possui o Programa de Assistência Online ao Treinamento de Tai Chi Chuan, o Praotai, que atende individualmente às necessidades particulares de cada praticante, atleta, treinador ou professor de Tai Chi Chuan que queira desenvolver suas rotinas de forma opcional ou nandus específicos, os movimentos de dificuldade. Eu vou falar aqui sobre Praotai. É um novo programa que foi criado em 2018 pelo SEANC, com o objetivo de ensinar a fazer treinamento especial para atletas de alto rendimento através de online, dado pelos professores mais experientes que nós temos no SEANC. Praotai é um curso que é dado especialmente para atletas, para treiná-los, para avançar o seu nível de competência, melhorar o seu nível através desses treinos pontuais dados durante um ano, uma vez por mês, sendo dado tarefas para fazer treinamento durante o mês e o vídeo para apresentar, para ser criticado pelos professores onde que melhorou, onde que deve ser melhorado. É um curso online bastante efetivo que é aberto para todo o território brasileiro. A equipe do Praotai é composta dos professores Tânia Sakanaka, Roque Neto, Vilma Kurihara, Kazuko Hayakawa, Masuko Karazawa, Hélio Yoshida e Paulo Sakanaka. Tânia M. Sakanaka, que é mestre em Educação Física pela Universidade de Esportes de Beijing e doutor de Controle Motora pela Universidade de Birmingham.
Inglaterra, é campeão de Pacoachão e vice-campeão de Tai Chi Chuan, ambos em campeonato mundial organizado pela IWF. Professora experiente de vários anos, dezenas de anos, no SEANC. Segundo professor importante é o Roque Neto, que tem sido basicamente autodidata e atingiu um nível de competência em competições fenomenal, tendo participado de vários campeonatos internacionais representando o Brasil e é quinto no ranking mundial de Tai Chi Chuan em 2017. É um título importantíssimo e que deve ser lembrado quando for necessário. Depois vem a Vilma Kurihara, que é uma das pessoas que mais empurram as atividades do SEANC, aperfeiçoando o pessoal do SEANC e também os alunos. Tem sido professora, árbitra, professora de árbitra e também tem treinado, ajudado no treino de seleção brasileira. Bom, vem depois a Kazuko Hayakawa e Masuko Karazawa, que são professoras experientes e que ambas participaram das competições, mais a Kazuko do que a Masuko. E a Kazuko participou pelo menos 2 vezes Campeonato Mundial de Tai Chi Chuan, ganhando medalha. E depois vem o Elio Yoshida, que não é da área de Tai Chi, ele faz o treinamento físico dos atletas, da aula de treinamento físico do atleta, que é muito importante para um treinamento avançado de qualquer esporte. E por fim, eu, Paulo Sakanaka, que eu sou doutor pela Engenharia Elétrica pela Universidade de Colômbia, professor de Física já aposentado da Unicamp e tem sido diretor de internos da CBKW desde 2007, envolvido muito no treinamento durante o treino coletivo da CBKW e levar os atletas para campeonatos no exterior. Então, para o TAI, é um curso que é dado especialmente para atletas, para treiná-los, para avançar o seu nível de competência, melhorar o seu nível através desses treinos pontuais dados durante um ano, uma vez por mês, sendo dado tarefas para fazer treinamento durante o mês e o vídeo para apresentar, para ser criticado pelos professores onde que melhorou, onde que deve ser melhorado. Então é um curso online bastante efetivo que é aberto para todo o território brasileiro. Hoje nós somos parte de um projeto, né, que é o PRAUTAI, que antes de o online ser a plataforma primária para todo tipo de trabalho de desenvolvimento do esporte, nós criamos uma plataforma online de correção de movimentos, de estudo técnico, né, e eu sou responsável por dar a supervisão.
dos atletas que competem com o Nandu. Então eu trabalho bastante nesse lado, no sentido de orientação em relação aos taulos opcionais, em relação à execução técnica dos Nandus, né? E a gente aí tem formado uma equipe sólida que tem trabalhado bastante pelo desenvolvimento da arte marcial do Tai Chi no Brasil inteiro. Um prazer fazer parte dessa equipe, um prazer ter essas pessoas como meus amigos e como pessoas tão fundamentais aí na minha carreira. E saber que o SEANC agora faz 20 anos, é saber que ele vai durar muito mais do que isso, é saber que isso não vai ser nem metade, né, e que isso vai ser só o comecinho aí do desenvolvimento e da formação de tantos outros atletas, de tantos outros praticantes de artes marciais, né, de Tai Chi, e me orgulho de fazer parte desse grupo. Obrigado. Atividades desenvolvidas pelo SEANC nesta fase da colheita. Entre os anos de 2016 e 2018, o SEANC promoveu um curso de Tai Chi Chuan básico na Escola Estadual Professora Castinalta de Barros Melo e Albuquerque, em Campinas, com aulas uma vez por semana para os alunos do programa Escola da Família. Sobre as aulas no Castinalta, uma coisa que foi bastante interessante, né, foi no lidar com as crianças, foi o fato de que, diferente do público mais velho, que nós tínhamos os comandos de faça isso, faça aquilo, e era bastante objetivo, as pessoas já faziam de imediato o que era pedido, para as crianças nós precisamos adaptar diversos exercícios, quebrar o movimento em diversos exercícios de maneira lúdica. Então, às vezes, fazer relação com desenhos que eles viam, fazer pequenas brincadeiras, porque às vezes até o tipo de movimento que era pedido deles, eles nunca tinham feito. Então, às vezes a gente pedia uma coisa, eles não tinham... a gente podia fazer um movimento para eles, mas eles não entendiam como fazer. Então, era realmente um exercício que era bastante divertido de fazer, porque estimulava a nossa criatividade na hora. Então, nós apelamos um pouco para a cultura mais juvenil, alguns desenhos, alguns animes que eles assistiam na época, e aí nós fomos nivelando a linguagem até que nós achamos um ponto que ficou mais fácil, ficou mais direta a abordagem com eles, né? E dá um contraste muito grande com relação às aulas que nós conduzimos na Unicamp. O ponto que é interessante destacar aqui, de novo, é que nós tínhamos crianças praticando Tai Chi, que quando nós olhamos para o panorama do Tai Chi no Brasil, e tirando mesmo por competições, você não vê crianças praticando, participando, engajadas nas aulas. Então, dentro de tudo que aconteceu nesse projeto do Castinalta, acredito que essa foi a coisa que mais me chamou a atenção, né, ter esse público tão diferenciado e que tem uma energia muito grande para a prática do Tai Chi. E também por ser um projeto de um cunho mais social, nós tínhamos uma familiaridade, não vou dizer familiaridade, mas a conversa com os nossos praticantes eram mais abertas, eram mais leves. Então, isso foi também bastante divertido, né? Que era um contraste de realidades lá. Foi bastante legal, foi bastante produtivo. Além disso, o centro ofereceu uma série de cursos, workshops, palestras e apresentações durante esta década. A professora Liu Lin, no ano de 2010, e o professor Chen Guahua, no ano de 2011, ministraram workshops de chinês básico na Unicamp. No ano de 2011, a professora Tânia Sakanaka ministrou o workshop de movimentos básicos de espada. E em 2012, foi a vez do curso de Tai Chi Chuan da forma 56 do estilo Chen. Em 2012, o professor Paulo fez o aperfeiçoamento da forma 24 para os alunos da Casa de Cultura do Butantã, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O professor Dr. Paulo Hiroshi Sakanaka esteve à frente do centro na maior parte desta década, sendo presidente do SEANC entre os anos de 2013 a 2018. O histórico do professor Paulo com as artes marciais remonta aos anos 60, quando foi faixa preta em judô, e os anos 70, quando foi faixa preta em taekwondo. A partir dos anos 90,
passa a se especializar em Tai Chi Chuan, obtendo a graduação em 4º Dan pela Federação Internacional de Wushu, além de uma série de cursos e treinamentos no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na França, no Canadá e até mesmo na Turquia. Tenho a honra de poder dizer como é que uma pessoa pode passar a vida cheia de alegria e bem satisfatória, né? Então, é uma das coisas que eu estou passando. A minha vida foi cheia, muita atividade, muito aprendizado e também muita interação de várias maneiras com outro meio, né? E isso que eu vou contar agora. O CEANCCHI, Centro de Estudo de Artes Marciais Chinesas, é o centro que me proporcionou, nesta terceira fase da minha vida, essa satisfação que eu vou relatar um pouquinho aqui, tá? Para vocês. Ok. Uma coisa que aprendi no CEANCCHI é a prática de Tai Chi Chuan. Aprendi com um professor muito bom no começo e desenvolvi também com outras pessoas, outros professores, aperfeiçoei bastante na arte de como praticar as formas do Tai Chi Chuan, incluindo, como eu sou físico, engenheiro, eu comecei a compreender a fundo, do ponto de vista ocidental, né, ciência ocidental, os movimentos, cada movimento do Tai Chi Chuan. Então, para isso, eu aprendi o chinês, eu leio mais ou menos chinês, compreendo o significado e também eu ouvia os professores colocando os termos de força e energia, tudo em termos chineses. Mas eu aprendi isso numa forma de ciência ocidental, como os professores de física daqui do Brasil ensinam a física. Então, isso foi uma satisfação enorme. Não só aprendi, eu competia para ver se o que eu aprendia fazia sentido. Ganhar na competição não significa necessariamente que você é o melhor de todos. Porém, sentia que o que fazia estava de acordo com a física, né? Além de competir em vários níveis, até internacional, eu comecei a ensinar aos alunos, comecei a treinar atletas, né? E essa parte, realmente, a organização do CEANCCHI me ajudou muito. Então, eu ensino Tai Chi Chuan à tarde, de manhã, e nos intervalos, umas aulas extras, né, para treinamento de atletas do CEANCCHI, e também outras pessoas que têm interesse em aperfeiçoar no Tai Chi Chuan, eu fico ensinando. E esse ambiente do CEANCCHI, na Universidade de Campinas, é um ambiente propício para fazer essa minha satisfação pessoal e também proporcionar a outros, né, esse aprendizado que eu estou tendo. Né? Estou dizendo que estou tendo porque continuo aprendendo, sempre aprendendo. Não tem fim. E sempre desenvolvendo, ensinando. Tá? Agora, gostaria de, nesse momento, agradecer, um agradecimento geral para todos os meus colaboradores, né? Professores, colaboradores que trabalhamos junto nessa vida de Tai Chi Chuan, de arte marcial, competições,
E também agradecer aos alunos, né, aos colegas, diria, que queriam ter a mesma satisfação de vida. Então, são muitos, centenas de alunos aí que se passaram comigo. E também os atletas com quem eu interagi. Tentei ensinar, corrigir as formas, tudo isso aí. E vi eles competirem, ganharem medalhas ou perderem também. Isso faz parte de toda a competição. Eu quero deixar um agradecimento profundo, porque é assim que eu fico satisfeito, a minha vida fica cheia, né, de satisfação. É o que eu queria deixar dito aqui. Muito obrigado. Em 2013, o professor Paulo ministra o curso da forma 32 de Tai Chi Chuan na Unicamp. Também no ano de 2013, ministra o curso preparatório do terceiro set de Tai Chi Jian e Tai Chi Chuan. Bom, essas formas de Tai Chi, elas são do terceiro set, ou do terceiro conjunto, né, de competição internacional da IWF, Federação Internacional de Wushu. Elas foram lançadas em 2012 e são as únicas formas padronizadas de Tai Chi que contém Nandu, que são aqueles movimentos de dificuldade que nós vemos nas formas opcionais de Tai Chi. Como em 2013 a Delegação Internacional de Wushu viria para a Unicamp dar um curso de capacitação técnica de Wushu, não só para os técnicos brasileiros federados, mas também para os técnicos de outros países, e estas formas, né, do terceiro set seriam ensinadas, o professor Paulo antecipou e deu um curso preparatório dessas mesmas formas para nós, para que quando chegasse o momento, nós estivéssemos mais bem preparados para assimilar melhor o conteúdo dos ensinamentos do curso. Com isso eu queria dizer que o CEANC, sob a liderança do professor Paulo, sempre esteve atualizado com as atividades da CBKW, a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, e da IWF, né, Federação Internacional de Wushu. Em 2014, foi a vez do seminário sobre envelhecimento na Universidade Estadual de Campinas. O Tai Chi realmente é o melhor exercício que a pessoa pode optar para exercitar. E Tai Chi para a terceira idade tem a forma de fazer um pouquinho diferente. A gente não fica totalmente constrito com formas, erros de o que é necessário que o pessoal de terceira idade faça no Tai Chi é que faça uma coisa harmoniosa, relaxada, né? Relaxamento é importantíssimo, né? Respirando, sentindo o chão, sentindo o ar, sentindo o céu, né? O tronco esticado, tal, né? Respirando harmoniosamente e movimentando circularmente, sem terminar, continuamente a forma toda. Condicionar o corpo de fazer isso harmoniosamente, né? Sem estresse, sem constrição de lugar nenhum, suave, bem fluido, né? Harmonioso, repetitivo. Isso aí faz com que a saúde seja preservada e continuada, é fonte de longevidade. Eu, com 82 anos, ainda pratico Tai Chi. É isso aí que eu sinto. É muito gostoso fazer Tai Chi. Venha fazer Tai Chi. Tá? Também em 2014, esteve à frente do projeto Oficina do Corpo, ministrando uma aula de Tai Chi Chuan para estudantes do Ensino Fundamental 2 do Colégio Oficina do Estudante. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte interna, a parte princípio de Tai Chi, como é que Tai Chi é entendido, como deve ser encarado, né, para poder absorver o que tem de bom no Tai Chi Chuan. Fazer exercício, como mostra o vídeo,
do Tai Chi Chuan não significa exatamente que a pessoa está fazendo Tai Chi. Tai Chi tem toda a movimentação da energia interna. Isso que é importantíssimo. Existe todo o palavreado chinês antigo para usar como é que essa movimentação da energia. Mas, como a modernidade chegou, eu vou falar isso do ponto de vista da ciência como entende o Ocidente, tá? A física como entende. Então, a mesma coisa que os chineses antigos entenderam, eu posso, talvez, pretendo repetir isso em palavras entendidas pelos professores de física das universidades. Bom, então, Tai Chi é uma arte marcial e, como tal, você tem que puxar a energia do chão, passar através do seu tronco e lançar através do membro, cabeça, sei lá, como, corpo, dependendo da arte marcial. No Tai Chi, geralmente, passa através dos membros, dos membros superiores. Então, toda a movimentação no Tai Chi começa no chão. Então, assenta o chão, relaxa e aperta o chão. E ao apertar, você sente a reação do chão. Essa reação você puxa para cima. Essa é a energia que está puxando da terra, e passa através dos membros inferiores, através do centro de massa céu, chama-se Dantian em chinês, e passa no tronco e vai para os membros e se lança no final. E quando lança, imediatamente o corpo se relaxa e vai para o chão, começando um novo ciclo. Então, esse ciclo se repete em toda a rotina de uma forma de Tai Chi Chuan. E nessa transição de energia do chão até o alvo, a respiração tem que estar sincronizada. Tem que estar inspirando, apertando e expirando assim. Toda essa sincronia e a harmonia que faz com que Tai Chi Chuan seja realmente bom para a saúde. Então, essa harmonia, sincronia de captar a energia do chão, puxar através de seu tronco, passar pelo centro de massa. O centro de massa é a parte importantíssima. E lançar, quando lança, você não fica lançando e fica o seu corpo sendo puxado, nada disso. Quando lança, o corpo volta para o chão para não ser captado pelo inimigo. Você tem que se desvencilhar da energia que sai. É isso aí que eu entendo assim do Tai Chi Chuan, tá? De condicionar o corpo, de fazer isso harmoniosamente, sem estresse, sem constrição de lugar nenhum, suave, bem fluido, harmonioso, repetitivo. Isso aí faz com que a saúde seja preservada e continuada, é fonte de longevidade. Eu, com 82 anos, ainda pratico Tai Chi. É isso aí que eu sinto, tá? É muito gostoso fazer Tai Chi. Venha fazer Tai Chi, tá? Ainda no ano de 2014, o professor Paulo, junto com a professora Vilma Kurihara, ministraram o curso de Tai Chi Chuan da forma standard do estilo Yan, e também o curso da forma 8 de Tai Chi Chuan. Em 2015, os professores Paulo e Vilma ministraram um novo curso, desta vez da forma 24 de Tai Chi Chuan. Em 2015, os professores ministraram o curso de Tai Chi Chen, a forma 32 de espada. Em 2015, o professor William Pence ministrou o curso de Tai Chi Shan Tai Chi Kung Fu, forma 52.
Também no ano de 2015, a equipe SEANC fez uma belíssima apresentação no Sesc Campinas. No ano de 2016, os professores Paulo e Vilma ofereceram um workshop de Tai Chi Chuan, a forma standard do estilo Chen. Naquele mesmo ano, as professoras Vilma Kurihara, Masuko Karazawa e Kazuko Hayakawa ofereceram um workshop de Patuanchin. Em 2017, foi a vez do curso de Shin Yi Chuan, ministrado pela professora Tânia Sakanaka. Em 2017, o SEANC também inicia a participação no programa Universidade. É um programa oferecido pela Unicamp para pessoas de terceira idade, praticando Tai Chi Chuan uma vez por semana. À frente, a professora Kazuko Hayakawa, sendo auxiliada pelos monitores Masuko, Nilsa e Caio. Olá, meu nome é Kazuko, eu sou uma das instrutoras de Tai Chi do SEANC e também sou uma instrutora voluntária do programa Universidade da Unicamp. O programa Universidade é destinado a pessoas a partir de 50 anos, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida, né, para professores, funcionários e toda a comunidade de Campinas em geral. Então lá são desenvolvidas atividades, oficinas, vivências, palestras, tudo visando o bem-estar, né, físico, mental dos participantes. Então, desde 2017, quando fui convidada, né, tenho oferecido semestralmente a oficina de Tai Chi Chuan para a saúde, né, iniciei sozinha, depois o grupo cresceu e pedi ajuda dos meus amigos do SEANC também, todos do SEANC têm me ajudado. Então, minha primeira parceirona foi a Masuko, né, eu pedi ajuda no sentido de me cobrir se eu precisasse faltar, se eu ficasse doente. Mas desde o primeiro dia, ela gostou tanto que não foi minha substituta, ela foi minha parceira, né? Então, formamos uma dupla. Depois, aumentamos mais uma turma, ficamos com 2 turmas de Tai Chi. Foi quando o Caio começou a ajudar também, com uma turma e a Masuko em outra. E depois a Masuko teve que se mudar para outra cidade. Daí ficou o Caio e a Nilsa, que assumiu também. E aí, do ano passado para cá, eu tenho contado com a ajuda da Nilsa, né? E esse ano foi um ano diferente, tivemos que começar a aprender a dar aulas online, né? A Nilsa me ajudou bastante, que ela entende da parte, né, de informática. Então foi assim, é muito gratificante, né? A gente se sente um pouco orgulhosa de ter sido uma semente que o SEANC plantou e que deu fruto, e esse fruto está, né, se desenvolvendo, está crescendo, enraizando em outros terrenos, né? E aí temos alunas que iniciaram com o Tai Chi no programa Universidade e foram buscar mais conhecimento no SEANC. E aí, assim, todos se conhecem, o pessoal, os alunos do programa Universidade, os alunos do SEANC se conhecem, então se forma uma grande rede, né? As raízes de um lado, de outro, estão se entrelaçando, virando uma história muito bonita. Também no ano de 2019, o professor Paulo conduziu a palestra Tai Chi Chuan e Matemática no hall central do Instituto de Matemática da Unicamp, contando com a apresentação de Tai Chi Chuan e Tai Chi Chen por monitores e alunos do SEANC. Você já imaginou que a matemática está presente em artes marciais e pode até ajudar a sua saúde? Eu sempre me interessei em ver a parte geométrica dos movimentos. E a parte geométrica, entendendo direito isso aí, é o que faz o Tai Chi assim, um exercício mais completo do que ficar fazendo geometria assim errada, né? O Tai Chi, você movimenta o corpo inteirinho. E assim, você solta o corpo. Não pode ter tensão nenhuma em lugar nenhum. Se você tensiona alguma parte do corpo, a veia, né, não deixa o sangue circular.
Então, essa circulação do sangue é uma coisa importante para a saúde. Também neste ano, a equipe do SEANC comemorou o Kung Fu Wushu Day, ensinando movimentos de Tai Chi Chuan e Wushu, além de técnicas de Sandá para aqueles que passavam pela praça. Então, esse Dia Mundial do Wushu, nós comemoramos de uma forma um pouco diferente, né? Nós fomos numa praça pública, na Praça da Paz da Unicamp, e escolhemos o horário de almoço, que essa praça é onde o pessoal costuma dar uma relaxada no horário do almoço, aproveitar o horário do almoço, né? E então nós fomos nesse horário e além de mostrar, né, um pouco do que é o Tai Chi, do que é o que se chama de, a maioria chama de Kung Fu, né? Nós chamamos de Wushu externo. Então nesse dia nós aproveitamos e fizemos um intercâmbio entre as duas modalidades que nós ministramos no SEANC, porque o horário das aulas é o mesmo horário, então das 7 às 8 da manhã, enquanto o instrutor Tiago ministra a aula de Kung Fu, que todo mundo conhece, né? Wushu Formas ou Sandá, ele dá essas duas modalidades. Nós nas quadras externas ministramos a aula de Tai Chi. Então nós não conseguimos acompanhar, assistir a aula um do outro, certo? E nesse Dia Mundial do Wushu, nós pudemos ver o trabalho um do outro, né? Então o instrutor Tiago, junto com seus alunos, fez as demonstrações, né? Eles chamam de Zuhan, né? Demonstraram alguns Zuhans, acho que 1, 2 e 3, algumas demonstrações de golpes do Sandá, né? De socos, defesa, e o pessoal do Tai Chi fez algumas demonstrações de algumas formas, e aí foi a vez de um dar aula para o outro. Então teve aula de Tai Chi e o pessoal do Tiago, né, o pessoal do Kung Fu aprendeu um pouco, né, pôde aprender um pouco. E o pessoal do Tiago ensinou alguns movimentos, né, do externo, e o pessoal do Tai Chi também pôde aprender um pouco. Então só assim a gente teve essa oportunidade, né, de vivenciar os dois lados. Foi muito bom, foi uma oportunidade muito boa e esperávamos repetir esse mesmo evento esse ano, em 2020, mas não foi possível. Mas esperamos que em 2021 possamos voltar a fazer a mesma coisa. O convênio SEANC-Unicamp e o termo aditivo SEANC-FEF-Unicamp proporcionaram apoio infraestrutural para a realização das atividades oficiais da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Integrantes da equipe do SEANC têm atuação ativa na diretoria da CBKW. O professor Paulo Sakanaka foi diretor do Departamento de Interno entre os anos de 2007 a 2019 e desde 2020 é técnico de Taolu Interno, membro do Comitê Técnico e do Conselho de Ética. A professora Vilma Mayumi Kurihara foi coordenadora do Departamento de Interno entre os anos de 2016 e 2019 e é técnica de Taolu Interno desde 2020. Os treinos coletivos da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu são realizados nas dependências da Faculdade de Educação Física da Unicamp por conta do convênio entre o SEANC e a Universidade Estadual de Campinas. Acontecem anualmente, no ginásio da faculdade, em torno de 3 a 5 treinos coletivos de atletas brasileiros, que são selecionados a partir de resultados em competições oficiais em território nacional. Os treinos acontecem durante 2 dias, entre sábado e domingo, e contam com a participação de 50 até 200 atletas. Eu sou Caio Zanini, associado do SEANC, instrutor e atleta pelo SEANC na Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu.
É um prazer estar comemorando os 20 anos do SEANC junto da associação. E o SEANC faz grande parte dos treinos coletivos, principalmente da parte dos internos. Tem na sua liderança o professor Paulo Sakanaka e Davi Makurihara como seus principais técnicos e auxiliares no desenvolvimento do Tai Chi no Brasil, competitivo, trazendo grandes resultados e de grande melhora para os atletas, não só do SEANC que participam da seleção, mas de todos os atletas do Brasil que passam pelos treinos. Os treinos acontecem na Unicamp, por parceria do próprio SEANC com a Unicamp, em sua grande maioria, e a presença do professor Paulo é fundamental. E não seria possível ter esses treinos, nem a grande evolução que temos de resultados da seleção brasileira, se não fosse o professor Paulo e o SEANC nesse auxílio. A experiência de treinar com outros atletas de todo o Brasil e divulgar o Tai Chi, divulgar a arte marcial interna é primorosa e faz jus ao nome que o SEANC fez no meio competitivo e fora dele. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Desde o ano de 2001, atletas de Tai Chi Chuan do SEANC são selecionados regularmente para a equipe brasileira de Kung Fu Wushu. Nossos atletas já representaram o país nos Estados Unidos e no Canadá, na Argentina e no Uruguai, no Chile e no México, em Costa Rica e na Turquia, na Armênia, na Polônia, na Bulgária, na Malásia, na Indonésia e até mesmo em território chinês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roque Neto. Eu sou ex-atleta de Tai Chi de competição. Eu representei o time brasileiro aí durante 10 anos, desde 2007 até 2016, né? E eu aposentei em 2016, depois da minha última participação ali no Campeonato Mundial de Tai Chi, quando eu fiquei entre os 5 melhores. Eu entrei em contato com o SEANC em 2005, né? Foi quando eu competi a primeira vez no Campeonato Brasileiro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E uma das questões que os alunos do SEANC, né? E aí sempre lembrando, claro, do professor Paulo, da professora Tânia, mas o que os alunos do SEANC sempre me traziam, né? E sempre era uma sensação que me marcava muito, era o sentido de unidade. Era como todos os atletas do SEANC tinham uma qualidade dos movimentos muito parecida, muito uniforme, né? E conforme eu fui aprendendo e conforme eu fui tendo mais contato aí com todo mundo, né? Principalmente devido ao meu espaço ali na seleção brasileira e tendo o seu Paulo como o grande diretor técnico de Tai Chi desde o início da minha participação na seleção até quando eu aposentei. Uma das questões que eu notei com trabalhar com esse grupo foi justamente o quanto era dado importância para a qualidade técnica, para a qualidade das execuções, né, para a correção técnica, para o verdadeiro significado do movimento do Tai Chi. E não era à toa, né, eu fui descobrindo, não era à toa que os atletas do SEANC, todo mundo que treinava e treina ainda no SEANC hoje, tem tanta qualidade, tem tanto, né, gosto pela arte marcial também, pelo desenvolvimento pessoal e pelo desenvolvimento da arte marcial. Isso são qualidades que foram fomentadas aí por toda essa equipe de professores que trabalham nesse grupo, né, e com os quais eu tenho orgulho de compartilhar tarefas e projetos e perguntas e dúvidas e qualquer desenvolvimento relacionado ao Tai Chi e à arte marcial chinesa em geral. Eu não vejo esse desenvolvimento acontecer sem o envolvimento com o SEANC, sem o envolvimento com todos esses professores que me ensinaram tanto, né? O Sr. Paulo aí sendo o mais marcante, a Tânia também, que estão me acompanhando desde o início da minha carreira até o finalzinho dela e sempre me supervisionando, e sempre me dando correções, me puxando as orelhas e me ajudaram muito, foram decisivos aí para toda essa minha jornada de atleta. Por essas e outras participações de destaque, os atletas do SEANC foram constantemente homenageados durante a última década. Em 2015, Tânia M. Sakanaka
foi eleita atleta destaque do ano pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Neste momento, eu queria agradecer a todos que fizeram parte da minha carreira de Wushu. Foram 3 instituições principais, o SEANC, a CBKW e a Universidade de Esporte de Pequim, a BSU, né? O SEANC foi muito interessante, muito importante, porque desde o início, por conta dessa perspectiva de ensino e pesquisa, eu aprendi a encarar o Wushu como uma arte marcial e aprender com discernimento. O que isso quer dizer? Tudo que eu aprendi, eu conversava com meu pai, né? A gente sempre conversava e a gente questionava, a gente discutia, a gente falava, não, mas espera aí, por conta disso o movimento vai ficar de qual forma, como que a força vai ser transmitida. Então sempre houve esse questionamento, essa conversa desde o início do treinamento. E isso é muito bacana, porque quando você aprende desse jeito, você perde o medo das fontes de onde você recebe o conhecimento, né? Toda fonte de conhecimento é importante. Então, todas as pessoas com quem eu aprendi o Wushu foram muito importantes. E eu tive muita sorte, porque com as pessoas com quem eu aprendi, na verdade, eu nunca precisei questionar muita coisa, porque eu sempre aprendi coisas muito importantes. Então, por exemplo, na China, eu aprendi com Xu Weijun Laoshi, Li Yanjun Laoshi, Li Jiaolin Laoshi, Lin Feishan Laoshi, Zhong Weijie Laoshi, Wang Kanhui Laoshi, Tian Chuxin Laoshi, Zhang Weidong Laoshi, professor Marcelo Martinelli, professor Marcos Vinícius Alves. Eu aprendi com todos esses professores, né? E o mais importante foi ter o meu pai como colega de treino, como técnico e como a pessoa com quem eu discutia todos os movimentos. Foi muito importante, né? Você sempre tem que ter alguém com quem você treinar, com quem você vai discutir, conversar, incentivar a treinar. E foi muito importante. E as 2 pessoas mais importantes que foram a raiz da minha carreira de Wushu foram os meus pais, porque eles deram um apoio psicológico, né, e um apoio financeiro. O Wushu, infelizmente, ainda é um esporte não profissional, um esporte amador no Brasil. Então, a gente depende muito da ajuda das pessoas próximas a nós. Eu consegui a Bolsa Atleta por 4 anos, mas isso não foi suficiente para uma carreira de mais de 20 anos. Então, eu tive muito apoio financeiro dos meus pais, né? Mas o mais importante foi o apoio psicológico que eles deram. Os meus pais, eles têm uma abertura muito importante. Eles têm eles nunca questionaram, é um amor incondicional, assim, que nunca questionou, nunca falou assim, mas por que você quer ir na China fazer mestrado? Por que você quer competir? Eles sempre foram, nossa, que bacana, sempre deram muito apoio, né? A minha mãe, ela é uma bolha de alegria e amor. E eu não sei de onde que ela tira tanta alegria e tanto amor, né? E o meu pai também. Eles são 2 pessoas, um casal, que é a raiz é a grande raiz de suporte da minha carreira. Eu acho que todos... É importante ter esse suporte, esse suporte para todo atleta. Na verdade, a carreira flui de uma maneira muito mais suave. Você tem tranquilidade para treinar, tranquilidade para aprender. E foi muito importante. Eu só tenho a agradecer a meus pais, a meus colegas de Wushu, a meus amigos, a meus professores, a meus técnicos, a toda a parte, todos os administradores das instituições, né? Que também trabalham muito para que o esporte funcione, né? Muito obrigada a todos. No ano de 2016, Kazuko Hayakawa foi atleta destaque do ano pela Federação Paulista de Kung Fu.
No ano seguinte, foi a vez de Andrews Lima Silva Santos ser escolhido atleta destaque do ano pela Federação Paulista de Kung Fu. Em 2017, Tomás Freitas foi atleta destaque do ano pela Federação Paulista. E no ano de 2019, atleta destaque do ano, agora pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. 2019 foi o ano que trouxe mais reconhecimento para o meu Kung Fu do que eu poderia esperar. A primeira vez que eu vi um campeonato brasileiro de Kung Fu foi em 2010, quando ele aconteceu na minha cidade. E naquela época eu não competia e também não tinha nem interesse em competir. E eu era, na verdade, só um membro, eu estava ajudando a organizar o campeonato. Eu estava lá de funcionário. E o momento mais marcante desse campeonato de 2010 para mim foi um momento que eu não assisti. Naquela época eu estudava em cursinho, então eu estava ajudando a organizar o campeonato uma parte do meu tempo e estudando na outra. E eu só pude ver a apresentação da Seleção Brasileira de Kung Fu no evento de abertura oficial do campeonato pelo YouTube. E foi uma apresentação absolutamente linda, com atletas super talentosos, mostrando basicamente tudo que tinha do Wushu moderno externo, mas nenhum Tai Chi ainda. Numa apresentação que foi super bem executada. Foi emocionante de ver até pela internet. E desde então eu queria participar numa dessas. E em 2019 eu cheguei no Campeonato Brasileiro de Kung Fu e Campeonato Brasileiro Universitário carregando um segredo. Eu tinha inventado 2 formas de opcional para apresentar no universitário, na verdade sem ajuda de ninguém. E só com base com a instrução que eu já tinha tido nos cursos normais do SEANC, na minha preparação normal de competição do SEANC. Eu cheguei lá e como atleta da Unicamp consegui ganhar 2 notas acima de 9. E como atleta do SEANC a gente ainda conseguiu uma nota acima de 9 no nosso grupo. Foi eu, a Kazuko Matheus e o Celso. E aí eu ainda ganhei uma outra nota acima de 9 na minha forma de 42 de mãos como atleta do SEANC. E pra coroar essa noite, assim, eu, como atleta da Confederação Brasileira e atleta federado pelo SEANC, liderei a apresentação que eu sempre quis participar, que foi a apresentação do grupo de Tai Chi, que eu não tinha visto ainda, nunca tinha visto, num Campeonato Brasileiro. Na verdade, eu tinha visto em 2015, mas nunca tinha visto como atleta. E foi muito massa. E aí chegou, algum mês depois, o resultado dos atletas de destaque da Confederação Brasileira. E para coroar isso tudo, eu fui um dos melhores atletas de Tai Chi, escolhidos para a homenagem daquele ano. E graças a esse resultado, a própria Prefeitura de Campinas me concedeu uma outra homenagem como atleta de destaque da cidade, para eu e para vários amigos do Kung Fu que estavam lá ao mesmo tempo. Foi um ano especial. E em 2019, Matheus Oliveira dos Santos foi atleta destaque do ano pela Federação Paulista de Kung Fu. Ainda em 2019, Tomás Freitas e Matheus dos Santos receberam a homenagem da Prefeitura de Campinas pelo destaque esportivo do ano. Sou Matheus, sou atleta da Seleção Paulista e Brasileira de Kung Fu e sou aluno do SEANC desde 2017. E em 2019, eu e o Tomás, a gente teve o prazer de receber da Prefeitura de Campinas uma homenagem num evento que a Prefeitura organiza para valorizar os atletas da cidade que ganharam em alguma competição, tiveram algum destaque, foram medalhistas, ganharam em primeiro lugar em algum evento esportivo, estadual ou nacional ou até mesmo internacional. Então a Prefeitura tem esse evento que no ano de 2019 eu e o Tomás fomos chamados como homenageados, porque em 2019 o Tomás foi eleito atleta destaque da Confederação Brasileira pelo Departamento de Internos de Tai Chi Chuan, e eu fui escolhido como atleta destaque pela Federação Paulista de Kung Fu, também na categoria de internos. E por isso a Prefeitura de Campinas fez essa homenagem. Eles homenageiam os atletas de várias categorias, de vários esportes, várias modalidades. E inclusive outros atletas de Kung Fu, do Kung Fu externo, também estavam presentes
mas na categoria de internos e de Kung Fu interno recebemos eu e o Tomás, e estava junto com a gente o professor Paulo e a professora Kazuko para prestigiar, o que foi muito importante a presença deles, inclusive, porque essa homenagem era para eles também, né? O trabalho que a gente teve, essa conquista que a gente teve é uma conquista coletiva da equipe do SEANC. Posso falar por mim que foi um trabalho diverso das várias áreas que o SEANC propicia para a gente poder treinar e desenvolver o nosso Tai Chi, desde a equipe técnica que treina especificamente os atletas, até os professores do curso de extensão e os colegas também que estão sempre dando dicas, sempre ajudando a gente a se desenvolver. As aulas da extensão estimulam a gente a nunca parar de treinar, tá toda semana treinando. Mas também aos profissionais do programa do Praotai, que tiveram um olhar muito minucioso para as minhas apresentações, para as performances, me ajudaram num desenvolvimento técnico incrível. Então, esse resultado, essa homenagem de Campinas, é uma homenagem para o SEANC que a gente recebeu. E não podia ser diferente porque o SEANC contribuiu para a cidade de Campinas muito nas artes marciais, na questão do Tai Chi saúde, mas também estimulando no esporte competitivo, né? Então, foi uma homenagem muito especial, a gente ficou muito feliz, ficamos muito felizes de poder ter compartilhado isso com os nossos professores, os nossos instrutores, e foi isso. Através da parceria entre o SEANC e a Unicamp, a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu organizou uma série de atividades internacionais, realizadas nas dependências da Universidade de Campinas. Professores da Universidade de Esportes de Beijing ofereceram cursos técnicos em Taolu e Sandá para os atletas e professores das federações filiadas à Confederação Brasileira. Em 2011, o professor Liu Xiaojun ministrou aulas de aprimoramento de Tai Chi Chuan forma 24 e Tai Chi Jian forma 32. E no ano de 2013, ministrou o curso básico de Xin Yi Chuan. Também no ano de 2013, uma delegação da Federação Internacional de Wushu ensinou novas rotinas padronizadas para mais de 90 técnicos provenientes de 12 países da América. Nos anos de 2014, 2016 e 2018, foram realizados os Seminários Sul-Americanos de Qigong para a Saúde, ministrados por especialistas da Federação Internacional de Qigong. Meu nome é Augusto Koichi Kayama Uemura. O SEANC, fundada no ano de 2000, somente em 2014, quando iniciei as atividades e filiei ao SEANC. Em busca de uma atividade de alongamento, como yoga, pilates, enfim, conheci o Tai Chi Chuan, através do professor Paulo Sakanaka, o que veio de encontro com as minhas aspirações, com conceitos da arte marcial. O que me chamou a atenção é a naturalidade dos movimentos. A partir daí, participei de várias atividades, curso, dentre eles Patuan Chin, forma 8 mãos, forma 16, forma 24, leque, Xingyi Quan, uma jornada até a forma 32 espada, compulsório Yang mãos. Instrutor nível 1, nível 2 e arbitragem. Fora os cursos que não consegui participar. Descobri ao longo da jornada que, além do alongamento, o esperado lá no início, muitos outros benefícios e percepções me chamou muita atenção, com relação ao gasto de energia, a paciência, a consciência corporal, o autoconhecimento, enfim. Tive a oportunidade de conviver e aprender com pessoas que têm a generosidade de compartilhar essa arte, transmitindo esses conhecimentos em benefício à saúde e o bem-estar emocional. O SEANC formou grandes atletas premiados em campeonatos nacionais e internacionais, graças ao trabalho de técnicos e treinadores que muitos se empenharam, disponibilizando seu tempo, seus finais de semana, para fazer o melhor.
sempre num clima de disciplina, de paciência, de amizade e de alegria, o que tornava muito prazeroso todos os encontros. Agradeço à atual presidenta, professora Vilma Cury, que sempre auxilia com novos conceitos, bem como o vice-presidente, professor Paulo Sakanaka, além de toda a equipe que integra o SEANC, pelo empenho, dedicação e compartilhamento de ideias. E a todos os associados, atletas e afins. Muito obrigado. Além dos treinos da seleção brasileira, outras atividades nacionais são organizadas pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu e realizadas nas dependências da Universidade Estadual de Campinas através da parceria existente entre o SEANC e a FEF Unicamp. Exemplo disso são os cursos de arbitragem, que são cursos e exames de formação que classificam e oficializam a atuação dos árbitros da Confederação Brasileira. Na categoria de internos, Paulo Sakanaka e Vilma Kurihara têm dado estes cursos, com o apoio de Tânia Sakanaka. O primeiro curso e exame de formação e classificação de árbitros ocorreu no ano de 2012 e o segundo no ano de 2015. Atualmente faz alguns anos que eu simplesmente organizo, mas quem dá é a Vilma, que tem uma dicção bem mais interessante do que a minha, e tem um conhecimento assim também que eu fico atrapalhado. Ela tem uma organização muito boa, mental e escrita, e assim consegue passar melhor informações sobre arbitragem do que eu. Tá? Em todo caso, a gente está nisso aí, e a arbitragem é uma coisa importantíssima. O curso de arbitragem que a gente dá não é só para arbitrar o Tai Chi Chuan, mas sim para aprender o Tai Chi. Muitos técnicos e atletas, na verdade, todos eles têm que aprender como é que é a base do Tai Chi. E isso que a gente põe. Então, através da arbitragem, a gente incentiva o melhoramento do técnico e dos atletas. O terceiro e o quarto curso e exame de formação e classificação de árbitros aconteceram, respectivamente, nos anos de 2017 e 2019. A equipe SEANC também está presente com diversos árbitros nacionais e internacionais de interno da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, dentre eles Tânia Sakanaka, Paulo Sakanaka, Vilma Kurihara, Masuko Karazawa, Cecília Taniyama, Kazuko Hayakawa, Caio Zanini, Tomás de Lima Freitas. Sobre a equipe de árbitros do SEANC, eu posso dizer que ela é bastante séria, responsável e sempre esteve atualizada com as últimas regras de arbitragem da IWF. IWF é a Federação Internacional de Wushu. Essas características, na verdade, nós herdamos do professor Paulo, que sempre teve uma atitude bastante séria em relação a tudo que se referisse ao Tai Chi Chuan. Então eu me lembro bem que em 2010, quando eu entrei nesse universo de competição de Tai Chi Chuan, na véspera de todo o campeonato brasileiro, ele convocava todos os árbitros de interno para uma reunião, onde era dado um treinamento de arbitragem. E nessas reuniões, todos aqueles itens das regras de arbitragem da IWF eram discutidos com muita riqueza de detalhes. Isso para garantir que o corpo de arbitragem do departamento de interno fizesse um bom trabalho no campeonato brasileiro. Então essas reuniões aconteciam às vezes no próprio espaço, né, lá do ginásio, em algum cantinho ali do ginásio de competição. Às vezes ele chegava a locar uma sala no hotel onde pernoitávamos, ou a gente fazia ali no saguão mesmo. Teve uma vez que nós chegamos a fazer essa reunião durante a última refeição antes do campeonato, né, de tão sério que era esse assunto.
O professor Paulo, ele sempre foi muito generoso em repassar todos os conhecimentos que ele veio adquirindo ao longo de todos esses anos de estudo lá na China, de pesquisas, né, sobre a biomecânica dos movimentos de Tai Chi Chuan e sobre a prática dele de ensino no SEANC. Não só para nós que somos alunos do SEANC, mas para todos aqueles que tivessem interesse em aprender mais a fundo algum aspecto sobre o Tai Chi Chuan, né? E só que por outro lado, ele sempre exigiu um bom resultado de todos nós. Eu acredito que todos nós que tivemos convívio com o professor Paulo, incorporamos essa maneira bastante compenetrada, bastante séria e responsável de nos relacionarmos com o Tai Chi Chuan, seja em que aspecto for, seja de ensino, de aprendizagem, seja para arbitrar também. Por tudo isso, eu digo que essa equipe de árbitros do SEANC é bastante consciente, né, do trabalho que faz numa mesa de arbitragem. Os membros do SEANC também estão à frente dos cursos de arbitragem oferecidos durante os campeonatos brasileiros de Kung Fu Wushu da Confederação Brasileira. No ano de 2011, o professor Paulo e a professora Vilma organizaram um curso de arbitragem previamente ao 22º Campeonato Brasileiro. De forma inédita, a primeira parte deste curso foi oferecida à distância, com testes por desenhos e avaliações de vídeos que foram resgatados no encontro presencial logo antes do campeonato. Eu sou Massuco, eu comecei participando do SEANC como aluna, depois como monitora, professora e finalmente como árbitra. Falando de arbitragem, tudo começou em 2011, quando o seu Paulo lançou um curso de arbitragem à distância, o CAID. Esse curso, os alunos inscritos recebiam um material contendo inúmeros questionários com figuras e fotos mostrando os erros e acertos de diferentes posturas de rotinas, posturas tipo de agachamento, de chutes, posturas como Kung Fu, Shifu, etc. Eu me lembro que então a Vilma trabalhou bastante para coletar esse material, mostrando essas fotos e figuras, e inclusive tinha um colega nosso, Samuel, que se prestou a servir de modelo para tirar essas fotos dos erros e acertos de posturas. Esse curso foi bastante instrutivo e muito elucidativo pela riqueza de material, pela riqueza de fotos que os alunos teriam que identificar o tipo de erro ou acerto em questão. Os alunos então recebiam esse questionário e trabalhavam para tentar identificar os erros, e a maioria dos alunos inscritos eram atletas que participariam de um campeonato brasileiro que haveria em Brasília, e onde poderia-se então reunir todos os atletas, a maioria dos atletas, e onde eles poderiam dar continuidade a esse curso. Para tanto, seu Paulo alugou um salão no hotel onde estávamos hospedados, e lá então ele passou os slides, mostrando, então dando feedback desses erros, e para a gente poder estudar a qualidade de movimentos, e também passou vários vídeos de diferentes estilos para mostrar como avaliar a performance geral. Em Brasília, então, os alunos puderam ter esse feedback, e além disso, quando chegava no final do curso de arbitragem,
o seu Paulo bolou, junto com a Vilma, um passaporte onde você pudesse depois registrar os eventos trabalhados nesse passaporte. Ele teve tanto sucesso que a CBKW, no ano seguinte, lançou o primeiro curso de arbitragem e adotou esse modelo também do passaporte, e que perdura até hoje. Então, o SEANC sempre inovando e trabalhando para a melhoria do Tai Chi no Brasil. Em 2017, os professores Paulo, Vilma e Tânia realizaram o curso de arbitragem durante o 28º Campeonato Brasileiro, desta vez em Cuiabá. E no ano de 2018, os professores Paulo e Vilma realizaram o curso de arbitragem durante o 29º Campeonato Brasileiro, em Londrina. Desde o ano de 2007, o professor Paulo também oferece cursos de várias formas e estilos de Tai Chi Chuan e Tai Chi Chuan durante os campeonatos brasileiros organizados pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Durante o 25º e o 27º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, os professores Paulo e Vilma ministraram o curso de Tai Chi Chuan Forma 42. Organizou neste último período, junto às professoras Vilma Kurihara e Tânia Sakanaka, o curso de Tai Chi Chuan e Tai Chi Chuan do estilo Yan Standard, oferecido durante o 25º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu no ano de 2014, e o curso de Tai Chi Chuan do estilo Yan Standard, oferecido no 28º Campeonato Brasileiro. No ano de 2016, os professores Paulo e Vilma ministraram o curso de Tai Chi Chuan Forma 42 Espada, oferecido durante o 27º Campeonato Brasileiro, em Brasília. E no ano de 2018, durante o 29º Campeonato Brasileiro, em Londrina, ofereceram o curso de Tai Chi Chuan estilo Yan Standard. Ao final da fase anterior, a fase de cultivo do centro, o professor Paulo Hiroshi Sakanaka passou a ministrar a partir do ano de 2007 o curso de instrutores de Tai Chi Chuan da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu nas dependências da Faculdade de Educação Física da Unicamp, através do convênio realizado entre o SEANC e a Unicamp. O curso de instrutores é uma coisa bastante importante, porque todas as novidades, as bases das formas modernas são ensinadas lá, e conforme a gente consegue obter mais conhecimento, a gente vai passando, mesmo no nível do curso 1, a gente vai passando as novidades. E atualmente o curso de instrutores é dado por vários professores. Eu, a Tânia, a Vilma também participa disso, né? E que o curso é bastante efetivo. Este curso de especialização é oferecido anualmente para atletas e professores de Tai Chi Chuan das federações estaduais do Brasil inteiro. O professor Paulo frequentemente é assistido pelas professoras Vilma Kurihara e Tânia Sakanaka. No ano de 2009, foi oferecido o curso de instrutores nível 1. E no ano seguinte, novamente o curso de instrutores do nível 1. No ano de 2011, foi ministrado o curso de instrutores, agora do nível 2. Em 2015, novamente ofereceu o curso de instrutores nível 1. Bom, eu comecei a praticar Tai Chi Chuan porque eu já praticava Kung Fu anteriormente. E uma vez no Unicamp eu tive a oportunidade de conhecer as aulas de Tai Chi e ver que eles tratavam bastante da questão da consciência corporal e do refinamento de movimentos, que eram coisas que sempre me atraíram e que eu buscava no meu Kung Fu. E tendo como praticar lá, eu fiz um link dessas coisas, né? Então eu permiti que a prática do Tai Chi melhorasse o meu Kung Fu e, por tabela, o conjunto melhorasse a minha saúde. Então, fui fazer o curso de instrutores com o professor Paulo e aprendi bastante com relação a não o Tai Chi apenas como o estilo, mas como a questão toda relacionada à saúde, principalmente
e a filosofia, né? E são coisas que sempre me atraíram, o que acabou me trazendo para o Tai Chi e me mantendo no Tai Chi. No ano de 2017, foi oferecido o curso de instrutores nos níveis 1 e 2. No ano de 2018, foi formada uma nova turma de instrutores do nível 1. Em 2019, os professores organizaram uma nova turma do curso de instrutores do nível 1. E naquele mesmo ano, um novo curso de instrutores, agora no nível 3. Tive o privilégio de poder fazer o curso de instrutor nível 1 a partir de 2010, nível 2 em 2011 e iniciamos o curso de instrutor de Tai Chi nível 3 em 2013, porém ele foi interrompido porque a IWF, né, International Federation de Wushu, né, Federação Internacional de Wushu, lançou várias formas novas e a cada ano ela lançava um conjunto de formas. Então, nesse percurso, nós parávamos para aprender, para estudar essas novas formas e finalmente em 2019 finalizamos, né, foi oficializado um curso de instrutor nível 3 com começo, meio e fim. E finalizamos em 2019, nos formamos. Mas o que eu queria dizer é que, assim, me sinto uma pessoa privilegiada, porque o nosso professor do Sianki, né, o professor Paulo Sakanaka, a quem eu admiro muito e agradeço todos os ensinamentos, ele é ao mesmo tempo o nosso professor do Sianki, o nosso mentor do Sianki, e é também ao mesmo tempo o especialista em Tai Chi da CBKW, da Confederação Brasileira de Kung Fu. Então, assim, para mim está sendo um privilégio fazer parte do Sianki, ser aluna do professor Paulo Sakanaka. É como se eu tivesse o tempo todo, todas as aulas, com o instrutor desses cursos da CBKW, né? Eu tenho esse instrutor, esse professor da Confederação Brasileira em casa, porque o Sianki é a minha segunda casa. É muito, muito gratificante você poder aprender ensinando. Eu acho que não tem comparação com alguém que só vai aprender o tempo todo. Eu acho que um pouco que você ensina, você aprende muito, muito mais, né? Na proporção de tempo, não tem comparação. A equipe de atletas do Sianki tem uma participação consistente nos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu e os campeonatos paulistas organizados pela Federação Paulista de Kung Fu Wushu. Neste último período, o da colheita de seus frutos não foi diferente. Em 2010, participaram do 21º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, na cidade de Campinas. Fui convidado pelo seu Paulo para participar de campeonatos de Tai Chi. Para mim, na época, foi novidade, visto que Tai Chi eu sempre vi como uma atividade tão tranquila, tão lenta, que não me passou pela cabeça o que poderia ser uma competição, um campeonato de Tai Chi. Mas foi muito bom participar do campeonato pela primeira vez. Isso foi por volta de 2007. Desde lá eu tenho participado e aprimorado na arte de Tai Chi, aprendendo novas formas, aprimorando os movimentos e, o que é mais importante, participando de um grupo que é muito legal. O pessoal é muito colega, muita amizade rolou. A gente participou, a gente ensinava um ao outro e era um clima de amizade muito legal. Participando de vários campeonatos paulistas, nacionais, representando o Sianki e a Unicamp. Trouxemos várias medalhas, fizemos muita amizade durante essa trajetória. Foi muito divertido. O Tai Chi como um instrumento de socialização
é muito importante. A gente participa, aprende com os próprios movimentos, se conhece, aprende a se posicionar, porque Tai Chi é um equilíbrio. Você tem que manter o equilíbrio físico, consequentemente mental, para poder fazer os movimentos. É muito bom. Em 2011, participaram do 22º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu e do Campeonato Paulista de Kung Fu. Também foram medalhistas no ano de 2012, desta vez no 23º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu e na Seletiva Paulista de Kung Fu. Uma coisa que era muito reforçada dentro do SEANC e nas competições é que era mais com o intuito de divulgação do Tai Chi no Brasil, e era uma prática bastante participativa e integrativa, em que todo mundo podia participar e tinha o seu papel. E isso é o que mais me motivava a competir. E cada um, dentro das suas limitações, tinha que treinar bastante, tinha que estudar bastante e levar com bastante seriedade aquilo. E isso foi muito importante para mim, eu sou muito grata por todo o aprendizado que eu tive durante esses anos. Dentre as competições, teve uma que foi bastante marcante para mim, que foi em 2012, no Brasileiro. Nós fomos com um grupo de atletas bastante grande, um grupo com muita sintonia, e fomos competir em grupo, formas individuais, com diferentes níveis de complexidade. Foi muito bom, conheci pessoas maravilhosas, pessoas muito significativas na minha vida. E nessa competição seria a segunda vez que eu ia apresentar uma opcional. A primeira vez eu não fiquei muito satisfeita, eu tinha treinado bastante, mas não condizia com o desempenho que eu almejava. E nessa segunda vez foi bem diferente de todas as competições que eu tinha participado. Eu fico muito ansiosa antes das competições, e nessa competição eu não estava tão ansiosa, os movimentos estavam bem decorados, a música parecia que estava perfeita para aquela apresentação. E foi assim a primeira vez que eu entrei no tatame e comecei a me divertir durante a forma, a sentir uma alegria interna, a sentir o que é a prática do Tai Chi, que eu sentia durante os treinos. Na competição, por conta da ansiedade, de toda a cobrança que a gente tem pessoal, eu não sentia. E em 2012 foi quando eu comecei a sentir isso. Eu estava muito, muito, muito feliz durante a apresentação. E foi um momento assim bastante marcante na minha vida, essa competição em Fortaleza, de 2012. Em 2013, trouxeram as medalhas de Valinhos, do 24º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu. Em 2014 foi a vez do 25º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu e do Campeonato Paulista de Kung Fu. Em 2015, subiram ao pódio no 26º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu e da Seletiva Paulista de Kung Fu daquele ano. Se destacaram também no 27º Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista de Kung Fu do ano de 2016. E em 2017 foi a vez do 28º Campeonato Brasileiro e da Seletiva Paulista de Kung Fu. No ano de 2018, foram medalhistas no 29º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu e no Campeonato Paulista de Kung Fu. Em 2019, subiram ao pódio no 30º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu e do Campeonato Paulista de Kung Fu, chegando até o Campeonato Aberto Paulista de Kung Fu Wushu de Taolu no ano de 2020. Bom dia, meu nome é Sérgio Tanoshi. Participei do Paulista Open de Kung Fu Wushu 2020 no último dia 12 de dezembro, em Campinas, onde eu tive a oportunidade de representar o SEANC e trouxe 6 medalhas de ouro e uma de prata para a associação, onde a Kazuka e o Caio também fizeram parte da equipe de arbitragem. O evento foi excelente, seguiu todo o protocolo de segurança Covid-19 e gostaria de desejar os parabéns pelos 20 anos da SEANC e agradeço pela honra de fazer parte dessa grande equipe. Muito obrigado. Os atletas do SEANC, através da Universidade Estadual de Campinas, também foram medalhistas nos campeonatos brasileiros universitários. Em 2016, no primeiro Campeonato Brasileiro de Desportos Universitários de Wushu, Samuel Ribeiro dos Santos Neto e Alexia Lohana Silva Ferreira
foram campeões nas categorias de Tai Chi Chuan. No ano de 2017, Andrews Lima Silva Santos, Tomás de Lima Freitas e Ana Carolina de Carvalho foram medalhistas no campeonato da Liga do Desporto Universitário em Kung Fu Wushu. Liga do Desporto Universitário de 2017. Foi o meu primeiro campeonato. Eu tinha acabado de decidir coisa de um ano antes, né? Que talvez eu quisesse ser professor de Kung Fu. Eu resolvi começar a competir, porque caso algum aluno meu no futuro quisesse competir também, talvez se ele quisesse eu pudesse compartilhar da minha experiência. E foi um primeiro campeonato muito legal, um campeonato muito legal para se começar, né? Porque é uma liga de desporto universitário nas modalidades de lutas que estava acontecendo, não era só o Kung Fu. Então a gente chegou lá, era um ginásio grande, com arquibancada e tudo mais, e tinha várias modalidades acontecendo ao mesmo tempo, todas com uma super infraestrutura lá. Tinha o wrestling, tinha o judô, acho que tava o taekwondo também, e tudo montado com uma estrutura muito massa. Então foi um campeonato legal de se chegar pela primeira vez, assim, muito massa. E a gente chegou lá com um timezinho de 3 atletas pouco experientes, né? Todos nós já praticávamos Kung Fu fazia bastante tempo, mas competir mesmo, a gente competia fazia pouco tempo, né? E mesmo o Tai Chi sendo uma modalidade um pouco obscura como modalidade de competição, bastante desconhecida, a gente chegou lá com 3 atletas de Tai Chi, todos treinados pelo SEANC, né? E todos representando a Unicamp. Nem todos eram atletas do SEANC, mas eram todos treinados pelo SEANC a nenhum custo. E a gente foi a única universidade da galera do Kung Fu que conseguiu levar um time com 3 pessoas. Isso acabou que resultou que a gente ganhou a modalidade, a competição por equipes no Wushu masculino, né? E a gente conseguiu trazer esse troféu para a Unicamp, por causa do título do Andrews, do Tai Chi, em primeiro lugar do Tai Chi, e eu que fiquei com o outro lugar do Tai Chi, o segundo lugar, né? E foi legal, porque numa atividade universitária que a universidade possibilita, em parceria com uma ONG que não pertence à universidade, a gente conseguiu trazer de volta para a universidade um troféu. Isso abriu caminho para muita coisa na nossa relação, né? A Liga das Atléticas da Unicamp conseguiu financiar uma parte da nossa viagem para o Brasileiro do mesmo ano. A Unicamp patrocinou uma boa parte da minha viagem para o Mundial no ano seguinte. E foi muito legal a gente conseguir trazer de volta algum devolutivo da universidade num campeonato que foi super bonito, e na verdade num campeonato que representa uma coisa que raramente seria possível em outras condições de treino, que é um conjunto de 3 atletas iniciantes, eu que estava acabando de começar a competir, representar um time e trazer alguma coisa de volta, né? E ter a confiança de que mesmo com pouca experiência a gente podia fazer alguma coisa de bom, e a gente fez. Foi muito legal treinar todo mundo junto, foi um time mesmo que a gente formou, e foi uma experiência muito massa, foi uma boa experiência para começar. E em 2017, os atletas do SEANC trouxeram um troféu para a Unicamp, consagrando-a campeã masculina no campeonato da Liga do Desporto Universitário em Kung Fu Wushu. Oi, meu nome é Andrews, eu entrei no SEANC por volta de 2015 e eu entrei atraído pelo Tai Chi, né? Porque eu já era professor de Kung Fu e eu queria estender a minha prática pelo Tai Chi Chuan. Para mim foi um prazer enorme poder aprender com os professores do SEANC, a Masuko, a Kazuko, que foram meus professores inicialmente, e depois com o professor Paulo, com a Vilma. Todos eles são de extrema qualidade e eu pude aprender bastante com eles. Eu acho que o SEANC já realiza um trabalho de longa data e estamos aí comemorando os 20 anos e o trabalho é muito bom, ele é
ele vem sendo reconhecido de diversas formas, inclusive nos campeonatos, ao longo do tempo. É um ambiente super gostoso, né? Eu fui monitor, aliás, das turmas de Tai Chi noturno, e também da manhã, e é maravilhoso poder ter contato com os alunos, e eu também como aluno me diverti bastante, pude aproveitar bastante, inclusive eu como aluno, né, eu me integrei ao Tai Chi do Seanki enquanto eu estava fazendo o mestrado, e foi super bacana, né? Porque eu ali como universitário, fazendo minha dissertação, eu também pude participar de alguns eventos, pude competir, pude participar de eventos internacionais, e foi muito satisfatório para mim conseguir trazer esse troféu, o primeiro troféu por equipe, né? O primeiro troféu universitário por equipe para a Unicamp. Foi uma grande conquista que a gente na época conseguiu ter, e foi o primeiro troféu dessa competição. Então é uma marca que fica aí no registro do SEANC, e tudo isso com certeza é resultado do trabalho que o professor Paulo, a Vilma e todos os professores têm feito junto a essa instituição. Bom, prazer enorme falar com vocês, e boa prática para todos. Em 2019, Tomás Freitas foi campeão na categoria Tai Chi Chuan e Tai Chi Chen combinado no 4º Campeonato Brasileiro Universitário de Wushu. Não só em território nacional, a equipe de atletas do SEANC também tem uma participação de destaque em campeonatos e eventos internacionais. Em 2011, a atleta Tânia Sakanaka participou do 11º Campeonato Mundial de Wushu na Turquia. Em 2012, foi campeã na categoria Tai Chi Chuan opcional e Tai Chi Chen opcional no 9º Campeonato Pan-Americano de Wushu no México. Em 2013, participou do 5º Campeonato Sul-Americano de Wushu na Argentina, consagrando-se heptacampeã pan-americana. Em 2013, Tânia participou do 12º Campeonato Mundial de Wushu, desta vez na Malásia. No ano de 2014, as atletas Tânia Sakanaka e Kazuko Hayakawa foram premiadas no primeiro evento demonstrativo Campeonato Mundial de Tai Chi Chuan na China. Participaram também deste evento os atletas do SEANC Samuel Neto e Esdras Motinaga. Em 2015, Tânia Sakanaka, Kazuko Hayakawa, Samuel Neto, Beatriz Pavan, Krishna Pereira e Lucas Giangarelli foram medalhistas no primeiro Campeonato Pan-Americano de Wushu Tradicional e Tai Chi Chuan na cidade de Santo André, São Paulo. Em 2015, Tânia Sakanaka foi campeã na categoria de Baguachan no 13º Campeonato Mundial de Wushu, em Jakarta, na Indonésia. Participar do Campeonato Mundial de Wushu organizado pela IWF é um grande privilégio para qualquer atleta de alto rendimento de Wushu, porque esse é o campeonato mais importante da modalidade. E eu tive muita sorte e muita alegria por poder participar desse campeonato entre 2003 e 2015, como atleta do SEANC representando o Brasil. Em 2015, eu ganhei a medalha de ouro desse campeonato, na modalidade Baguachan. E foi a primeira vez que eles tinham introduzido essa modalidade e eu peguei essa medalha de ouro. Ganhar essa medalha de ouro foi muito importante e foi uma grande coroação da minha carreira. Quando você entra no carpete, você tem assim 1 minuto e meio para mostrar tudo que você fez desde o início de toda a sua carreira. E aquilo pode pesar bastante.
Mas você é treinado para conseguir colocar o melhor de tudo, colocar toda a sua carreira naquele 1 minuto e meio, né? Eu comecei em 95, então você vê que em 2015 já tinha 20 anos que eu estava treinando. E foi bem emocionante, foi bem interessante. E foi a primeira vez que eu estava competindo para Guardião, né? Que eu já vinha treinando fazia alguns anos. E aí eu competi e ganhei essa medalha. Foi muito emocionante. E um grande fator de eu ter ganhado essa medalha foi a presença dos meus 2 pais nesse campeonato. O meu pai sempre participou de todos os campeonatos, né? Ele sempre esteve presente. Mas esse campeonato teve um sabor muito especial, porque a minha mãe também estava presente. Ela tinha acabado de se aposentar e ela resolveu, finalmente ela conseguiu arrumar tempo para me ver competir. E foi aquela bolha de amor e alegria dos 2 pais presentes que me fez ganhar essa medalha. Foi uma grande coroação, na verdade. Tem uns momentos na vida em que tudo se alinha para aquilo acontecer, né? E desde 2013, quando eles anunciaram que ia ter essa competição de Bagualhão, eu falei assim, não, essa medalha vai ser minha. E a partir daquele momento, toda a minha carreira, tudo se alinhou para que aquilo acontecesse. E foi muito importante, porque o treinamento é muito intenso. Quando você está treinando, você às vezes perde um pouco a noção do que aquele trabalho vai levar, de quanto aquele trabalho, qual é o objetivo final daquele trabalho. Mas no dia a dia do treino, se você treina com alegria, se você treina com dedicação, se você treina questionando o movimento, conversando, descobrindo o movimento, tratando aquilo como arte, então tudo é feito com muita alegria e tudo vale a pena, né? Muito obrigada por todas as pessoas, todas as instituições que fizeram com que essa medalha acontecesse. Em 2016, na Varsóvia, Polônia, Tânia Sakanaka, Emerson Oliveira e Beatriz Pavan competiram no 2º Campeonato Mundial de Tai Chi Chuan. Em 2017, Tânia e Andrew Santos foram campeões no 2º Campeonato Pan-Americano de Wushu e Tai Chi Chuan, desta vez em San José, Costa Rica. Então, minha história com o Seank, né, ela começa na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e eu já praticava Kung Fu desde os 13 anos de idade, e quando eu comecei a fazer o Tai Chi, isso foi uma reviravolta na minha trajetória dentro das artes marciais chinesas. Eu comecei a participar das competições federadas. Em 2016 eu fui destaque, né, da Federação, atleta destaque na Federação Paulista, e em 2017 eu ingressei na Seleção Brasileira de Wushu. E aí eu consegui ter essa vitória no Campeonato Pan-Americano, né, em 2017, com demonstração nas categorias de demonstração de espada, com espada e mãos livres da forma 42. Para mim, com certeza, a sensação foi ótima, né? Era um sonho para mim poder participar, entrar na seleção brasileira. Então, desde muito no começo, eu me esforcei muito nos treinos para poder competir e entrar na seleção, que isso era um sonho meu, e isso foi permitido pelo SEANC, né? E já no começo eu fazia vários treinos extra, né, com a ajuda do seu Paulo, com a Kazuko, com a Masuko, e eu também tinha as oficinas a gente podia contar com a ajuda da Vilma também, e foi um tempo maravilhoso, né, porque a gente treinava, e eu adorava, a gente treinava segunda-feira, terça, quarta, quinta, era monitor,
fazia os treinos de competição, era monitor voluntário no sábado. Eu acho que eu só não treinava de domingo, né? Mas eventualmente também tinha os treinos da seleção e o curso de instrutor, então às vezes a gente treinava no sábado, no domingo, no feriado, e eu gostei bastante, né? Eu gostava bastante disso daí. Os treinos da seleção, eles eram muito exaustivos, mas também eram maravilhosos, né? Adorava rever o pessoal dos outros estados. Tinha o chá da Massuco, que era maravilhoso também, e a gente podia contar mais com as orientações técnicas da Vilma, né? E que é, além de membro do SEANC, ela é técnica da seleção brasileira. Eu lembro de ter ficado muito empolgado com o retorno da Tânia no Brasil, né? Eu estava super animado, e foi bacana também poder contar com os toques dela. E quando eu consegui ter essa vitória, eu fiquei muito feliz por ter participado da competição, né, e de poder gerar algum retorno para o investimento e pela dedicação que todos os membros que o SEANC, né, na verdade, dispôs para a gente. Eu agradeço muito mesmo por todos os momentos que eu pude compartilhar com cada um dos membros do SEANC, pela dedicação de cada membro, pela dedicação dos professores e também dos alunos, né? E eu quero deixar um agradecimento para a Vilma, para a Kazuko, para a Massuco, por todas as correções, por ter me acompanhado no dia a dia e ter me ajudado bastante, a ter essa experiência super bacana. E com certeza um agradecimento especial para o professor Paulo, que para mim é uma grande referência, né? E é um ótimo professor para mim. Em 2018, além da atleta Tânia Sakanaka, Kazuko Hayakawa e Tomás Freitas participaram do 3º Campeonato Mundial de Tai Chi Chuan na Bulgária. No 8º Campeonato Mundial de Kung Fu, em 2018, o atleta Caio Zanini ganhou o 3º prêmio na categoria de Tai Chi Chuan na cidade de Emeishan, na China. A realização de um sonho, o acúmulo de um trabalho de vários anos, de várias conquistas, de várias privações, foi o que significou estar no Campeonato Mundial, no 8º Campeonato Mundial de Kung Fu, em Emeishan, em 2019. A construção desde o começo do treino no SEANC, de outros treinos anteriores, dos meus 20 anos de artes marciais chinesas, dos meus então 5 anos de prática no SEANC, culminaram na ida e na medalha no Campeonato Mundial. Foi a validação de toda a experiência, de toda a intenção e de todo o trabalho feito pelo São Paulo, pela Vilma, por todo o apoio dado pela Confederação Brasileira, pelo SEANC no Departamento de Internos. Não teria como agradecer mais essa visão, essa força, esse impacto dado. E para mim foi onde se culmina a carreira de um atleta, né? Uma medalha, mesmo que seja um bronze, mas é onde, no topo do Kung Fu Mundial, é onde a gente gostaria de estar. Nesta última etapa da fase de colheita, Vilma Mayumi Kurihara esteve à frente do centro, presidindo o SEANC desde o ano de 2018. É professora do centro desde o ano de 2013, além de técnica de Taolu interno da Confederação Brasileira desde 2020, tendo sido coordenadora do Departamento de Internos da Confederação entre os anos de 2016 e 2019. Vilma é árbitra nível A pela Confederação Brasileira, instrutora nível 3 de Tai Chi Chuan também pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, além de 3º Dan pelo Chinese Wushu Association. Após relembrarem com carinho das fases de semeadura, cultivo e colheita do SEANC,
Os professores Marcelo, Marcos e Paulo deixam suas palavras finais. Bem, depois de quase uma década, né, desse meu afastamento do SEANC, eu resolvi retornar. Eu estava com saudade, tinha estudado a psicologia que eu tanto queria, né? Fiz o meu mestrado, meu doutorado em psicologia, fiz uma graduação também em psicologia, e eu falei assim, agora eu quero voltar para ver como está o centro e também matar a saudade dos meus velhos amigos, dos meus antigos alunos. Como será que está o SEANC hoje? Né? E no meu retorno eu fiquei muito surpreso, gostei demais do que eu vi, né? Tanto o SEANC como a CBKW cresceram demais, né? E o SEANC especificamente tinha articulado muitos cursos novos, tinham participado de muitos campeonatos importantes, né? Em nível nacional, internacional, os atletas do SEANC muito bem colocados, né? Muitas medalhas, muito reconhecimento. Então o trabalho só cresceu, né? Então hoje, quando tem algum curso do SEANC, eu faço questão de participar, né? De fazer para me atualizar, para aprender coisas novas, para trocar com esse pessoal todo que está lá, né? Então não é fácil a gente manter uma associação ativa e funcionando plenamente durante todo esse tempo, né? Então eu fico feliz porque tudo começou comigo, né? Há 20 anos e cada um deu a sua contribuição mais sincera e as coisas se sustentaram durante esse tempo todo. Então eu só tenho que parabenizar o pessoal e me sentir feliz de ter feito, né? E ainda faço parte dessa história, tá? Bom, o SEANC é uma estruturação séria. Perdão. Bem, o SEANC é uma associação séria e estruturada, tá? Para ensinar as artes marciais chinesas no Brasil, tá? Então é uma associação que eu recomendo, né? A história do SEANC, ela foi construída passo a passo, com muita seriedade, com muito sacrifício, né? Respeitando toda a ética marcial que foi recomendada, respeitando todo o funcionamento institucional da Universidade de Campinas. Então é uma história assim que não tem nada que o desabone, tá? E também assim, por meio dos seus cursos, das aulas semanais, né, pelo trabalho dos professores, dos instrutores, o SEANC leva saúde e qualidade de vida para as pessoas, né? Saúde física e mental. E também, junto à Unicamp, só traz uma imagem positiva, né? Por meio da cultura corporal de movimento, por meio da questão esportiva, né? Da expressão corporal, né? Da diversidade cultural, o SEANC contribui muito nesse sentido, né? E eu estou aqui dizendo isso, né? Porque eu estive lá atrás e agora continuo ainda conectado com o centro, que o SEANC ele é um exemplo vivo de que quando as pessoas se reúnem com objetivos comuns, com limpidez de propósito, né? Que essa força, que essa troca de informação e esse afeto muda o comportamento e produz boas coisas, né? Então eu quero encerrar o meu depoimento aqui, a minha participação nesse documentário, e dizer que eu estou muito feliz e que eu gostei muito de dar o meu depoimento aqui, tá bom? Um abraço a todos, muita saúde e muita paz para todos. Eu desejo muito sucesso ao SEANC,
que esse projeto continue próspero e que o grupo continue sempre muito unido e em busca de novos desafios. Feliz aniversário de 20 anos, parabéns a todos que fizeram e fazem parte desse projeto. Por fim, queremos deixar agradecimentos profundos a pessoas que contribuíram para a confecção deste documentário. Tem aí Marcelo, a Tânia, a Vilma, a Kazuko, o Masuko, Tiago Amâncio, Tiago Pessoa, o Sérgio e muitos outros contribuintes, sem os quais o documentário não seria possível de ficar tão elegante e completo. Muito obrigado para eles. E finalmente nós queremos agradecer pela confecção, colocar em formato final desse documentário, que exigiu trabalhos braçais de várias horas, dezenas de dias, meses até, que trabalharam quase que tempo integral na confecção disso. Está aí a Vilma, a Thaís e a Olivia. E também, finalmente, para colocar uma alma, fazendo uma descrição oralmente, da ponta a ponta, dos acontecimentos colocados nesse documentário feito por Matheus. Muito obrigado para todos. Assim, concluímos a história do SEANC até aqui, certos de que os frutos do centro ainda darão muitas novas sementes. Se você não viu os episódios anteriores, se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe o início dessa jornada. Os realizadores deste documentário, Vilma Kurihara, Thaís da Silva, Olivia Miura e este narrador que lhes fala, Matheus dos Santos. Agradecemos a vocês que nos acompanharam neste prazeroso trabalho de memórias e histórias que marcaram tanto nossas vidas. Agradecemos também a todos que contribuíram de alguma forma para que este documentário fosse feito. Continuamos juntos na próxima fase do SEANC e esperamos por você para fazer parte dessa história. Xexê!